Imagina uma ponte de concreto gigante estaiada cruzando um rio bem no meio da floresta amazônica. Uhum, uma imagem bem impressionante. Sim, e de um lado dessa ponte a gente tem o Brasil. Do outro lado não é só um país vizinho, mas, na prática e juridicamente, é a União Europeia. Exatamente. E essa ponte existe de verdade sobre o rio Oiapoque. E mais do que uma curiosidade de mapa, essa estrutura pode ser a chave para a gente entender as contradições e o futuro do desenvolvimento do Brasil. E o que é fascinante aqui é que essa imagem inverte a nossa lógica de sempre, né? O debate sobre o futuro da economia quase sempre fica ali orbitando os grandes centros financeiros. Faria Lima, os polos de tecnologia do Sudeste, essas coisas. Isso, os polos já consolidados. Mas a verdadeira fronteira da transição para uma economia verde e digital está sendo testada nas margens, sabe? Na periferia do mapa. E essa é a premissa central da nossa imersão de hoje. A gente vai explorar as considerações finais da apostila de economia brasileira do professor Dr. Hodgson Juarez, que foi feito para o curso de Relações Internacionais. Um material muito denso e provocativo, diga-se de passagem. Demais. Nosso objetivo nessa análise é sintetizar as engrenagens do desenvolvimento nacional, entender como o Brasil deixou de ser uma imensa fazenda, passou a ter um parque industrial complexo, derrotou a hiperinflação e agora lida com o desafio da sustentabilidade. Uhum. E o ponto focal de tudo isso vai ser usar o estado do Amapá como um laboratório vivo, uma verdadeira fronteira estratégica. Exato. E só para deixar um aviso importante para quem está nos ouvindo, como o material base examina políticas econômicas de vários governos recentes, o foco aqui vai ser puramente na mecânica estrutural. Sim, nos fatos e nos dados apresentados pelo autor. Isso. A gente não está aqui para adotar ou endossar nenhuma perspectiva política de nenhum espectro. É uma análise estritamente imparcial. E essa abordagem imparcial é fundamental porque a economia brasileira é marcada por rupturas muito bruscas. Com certeza. Para compreender a importância dessa ponte do Oiapoque hoje, ou a urgência de uma bioeconomia no Amapá, é preciso primeiro entender a arquitetura base do sistema, né? O autor nos convida a observar as forças por trás das transições. Não é só ficar decorando data de livro de história. Exato, não é só listar a cronologia, é entender o porquê. Então, vamos começar pelos alicerces. Se a gente olhar para a economia brasileira até a década de 1930, dá para pensar nela como um servidor de arquitetura extremamente engessada. Uma boa analogia. Tipo um aplicativo de uma função só, projetado para rodar um único processo, que era exportar café. Uhum. Altamente otimizado só para isso. Sim, bancado por aquela infraestrutura colonial que ligava a fazenda direto para o porto. Mas aí veio o choque externo, a crise de 29, e o mercado global colapsou. O servidor travou porque não tinha redundância, né? Travou completamente. E o colapso desse modelo agroexportador forçou uma mudança estrutural imediata. O material até resgata a visão do economista Célcio Furtado para explicar essa transição. A famosa industrialização por substituição de importações. Isso, que aconteceu ali entre as décadas de 30 e 80. E Furtado deixa claro que isso não foi um projeto planejadinho em gabinete, sabe? Ou uma simples cópia da Europa. Foi mais no susto. Ele cunhou o termo adaptação criativa. Faltava moeda estrangeira para importar as coisas que a elite consumia, então a solução foi estimular a produção internamente. E isso exigiu uma mudança gigantesca no papel do Estado, né? Sim, porque o capital privado não tinha fôlego para investir na infraestrutura de base. Foi a época da criação de gigantes como a CSN e a Petrobras. E o país cresceu absurdamente. Teve uma urbanização febril, mas essa adaptação criativa tinha falhas no código. Dependia muito de tecnologia importada e financiamento externo. O que nos joga direto no abismo dos anos 80 e 90. A famosa década perdida. Com a crise do petróleo e os juros internacionais lá em cima, a nossa dívida externa explodiu. E o resultado no dia a dia do brasileiro foi a hiperinflação. Uma inflação que, destruiu o poder de compra em dias. E aqui entra a síntese do texto sobre o Plano Real de 94, baseada em autores como Jean Biagi, certo? Vamos desempacotar isso, porque o senso comum costuma resumir o Plano Real a simplesmente cortar zeros da moeda. O que é um erro imenso. Pois é. O material argumenta que foi uma mudança institucional muito mais profunda.
O texto fala que o real foi menos sobre trocar a nota de papel e mais sobre reescrever o sistema operacional de confiança do país inteiro. A grande sacada foi a URV, certo? Exatamente, a Unidade Real de Valor. A mecânica dela é um dos episódios mais sofisticados da engenharia econômica. E como ela funcionou sem usar a força bruta do congelamento de preços. Porque congelar preços é como tentar curar a febre quebrando o termômetro. Nossa, perfeita comparação. A pressão continua lá. A inflação na casa das dezenas ao mês destrói a memória de preços. Você vai no mercado e não sabe se o pão tá caro ou barato em relação a ontem. Ninguém sabia de mais nada. E os governos anteriores tentaram confiscar a poupança, tabelar preço, o que quebrava contratos e destruía a confiança. A URV foi diferente. Ela funcionou como um sistema de dupla circulação virtual. Como assim virtual? Na prática, os preços passavam a ser cotados em URV, que era atrelada ao dólar e mantinha o valor estável. Mas o pagamento continuava sendo feito no dinheiro velho, o cruzeiro real. Ah, então o preço em URV era fixo, mas na moeda de papel mudava todo dia. Isso. O trabalhador via o salário e o pão em URV. Isso forçou a sociedade a voltar a pensar numa unidade estável. Quando todo mundo acostumou, o governo só transformou a URV na nova moeda física, o real. Sem quebrar contrato nenhum. Restaurou a previsibilidade. Exato. E o texto é enfático ao dizer que, sem essa previsibilidade, não existe planejamento de longo prazo. A estabilidade foi o degrau zero. Mas e aí entra um alerta muito claro nas considerações finais. A estabilidade arrumou a casa, mas não resolveu a nossa desigualdade estrutural. A fundação parou de ceder, mas a distribuição de renda e a dependência de tecnologia continuaram intactas, né? Essa é a ponte para a modernidade que o texto estabelece. O autor traz a visão do Bielchowski para mapear isso. O desafio agora não é domar a inflação, é combinar eficiência com inclusão social e sustentabilidade. E a gente até teve avanços nos anos 2000 com o boom das commodities, né? Tivemos redução da pobreza e tal, mas a apostila ressalta que isso pode ser revertido rápido se não houver políticas consistentes de longo prazo. Aqui é onde a coisa fica realmente interessante. Porque o texto fala que o nosso futuro depende da economia digital e da transição energética. Sim, a valorização dos ativos ambientais. Mas parece que a gente está instalando painel solar numa casa velha. A gente tem sol, vento, floresta, e parece que o Brasil está destinado ao sucesso natural. Mas, pensando no nosso histórico de voo de balinha... De crescer e cair logo em seguida. Isso. Essa aposta na economia verde não corre o risco de ser só uma nova versão do café? A gente vai ser vacinado contra esse ciclo ou vamos cometer os mesmos erros vendendo nova commodity para o mundo? Olha, essa provocação é a mais importante que o material traz. O risco de transformar a economia verde num novo ciclo primário exportador é altíssimo. Tipo só exportar lítio bruto e hidrogênio verde? Exatamente. Transição digital não é só colocar a internet na Amazônia. É infraestrutura profunda. Exige investimento pesado em recurso humano e ciência. Se a gente só exportar matéria-prima verde sem agregar valor industrial, a gente replica a lógica de enclave do passado. É um perigo real. E a consistência institucional que o autor cobra é justamente para blindar a pesquisa científica das conveniências políticas de curto prazo. E para ver como essa lógica de enclave funciona na prática, o material nos joga no estudo de caso denso e revelador, que é a economia do Amapá. Um microcosmos perfeito do Brasil. Total. Hoje, o cenário do Amapá descrito na apostila é super desafiador. O estado tem 0,3% do PIB nacional. E o dado mais louco é que 80% disso gira em torno do setor de serviços, muito puxado pela máquina pública. Sim, uma dependência gigantesca do funcionalismo. E isso não surge do nada, né? É estruturado pelo Fundo de Participação dos Estados, o FPE. Que tem uma lógica nobre na Constituição. Tem. A ideia é redistribuir o dinheiro da União para reduzir a desigualdade regional. Quem arrecada menos, recebe mais. Só que a análise regional do texto mostra que isso vira uma armadilha. A administração acaba gastando mais energia gerenciando esse repasse automático do que criando um ambiente de negócios para atrair indústria. Exatamente, inibe a arrecadação local. E a apostila mostra que essa estrutura atual,
É tipo a ressaca de um modelo anterior. Ah, o caso da ICOME, a Indústria e Comércio de Minérios. Isso, que explorou manganês na Serra do Navio entre 57 e 97. Lendo o material, me deu a sensação de que a operação da ICOME foi tipo um cometa que atingiu o Amapá. O impacto foi brutal, abriu cratera, mas trouxe rodovia, ferrovia, porto. Só que, como um cometa, ele foi embora. O minério acabou e a empresa saiu. E o que sobrou foi só a cratera econômica. Não teve agregação de valor local. Então, o que tudo isso significa para a região hoje? Eu adoro a imagem do cometa para descrever a cratera de infraestrutura, mas a gente tem que ajustar a lente aqui, sabe? Um cometa é um acidente espacial. A economia de enclave da ICOME não foi acidental. Foi planejado para ser assim. Foi uma escolha de política pública deliberada. Era focado em explorar recurso periférico para abastecer polo industrial central. Tinha limite de tempo claro baseado na jazida e quase nenhuma preocupação em criar encadeamento produtivo lá. O lucro e a tecnologia não ficavam no mapa. Não ficavam. Foi uma decisão puramente extrativista, e esse é o alerta central de pesquisadores como Sardinha, Lomba e Porto citados no texto. Caramba, isso é vital, não foi um azar da natureza, foi engenharia econômica excludente. E como um estado que tem essa herança e 80% da economia no setor de serviços, consegue dar um cavalo de pau rumo à economia criativa? É o grande desafio. A apostila lista potenciais gigantes, né? Sim, o potencial hídrico para o tambaqui, para o pirarucu, o ecoturismo na biodiversidade, o açaí na bioeconomia. Uhum. Mas o planejamento não pode ser só construir mais um porto. O Porto de Santana já está lá e é vital. A questão é institucional. Não dá para achar que asfalto gera desenvolvimento sozinho. Exato. Se o Estado só pavimentar a estrada para facilitar a saída do peixe congelado ou do açaí bruto, o ciclo da ICOME vai se repetir com uma embalagem verde. O texto do Juarez enfatiza que precisa de política coordenada. O pescador precisa de crédito fácil. Precisa de crédito, a universidade local precisa pesquisar genética de conservação, tem que ter lei clara de uso do solo, tem que ter incentivo para a indústria cosmética se instalar do lado da matéria-prima. Reter o valor financeiro e intelectual dentro da fronteira do Estado. Sem participação social e planejamento integrado, isso não acontece. E falando em fronteira, a gente chega talvez no elemento mais surpreendente do material, voltando para a ponte do Oiapoque que eu citei lá no começo. O isolamento do Amapá sempre foi visto como defeito, né? Sim, um entrave logístico enorme. Mas a fronteira com a Guiana Francesa subverte tudo isso. Porque a Guiana Francesa é um departamento ultramarino francês. Para qualquer efeito legal, comercial ou sanitário, o Amapá faz fronteira direta com a União Europeia. É um ativo estratégico absurdo. E o marco físico disso é a ponte inaugurada em 2017. É tipo um portal de teletransporte direto da Amazônia para o mercado europeu. E um mercado de altíssimo poder aquisitivo. Mas o autor levanta uns desafios regulatórios pesados, né? Construir a ponte de concreto foi a parte fácil. A burocracia e a infraestrutura legal não estão correndo atrás do cimento, atrasando essa integração toda. Isso levanta uma questão importante, porque a assimetria regulatória é o verdadeiro rio que a gente precisa cruzar agora. A infraestrutura física está lá, mas a institucional está muito descompassada. A Europa é super chata com essas regras. Muito. Eles têm algumas das normas fitossanitárias e ambientais mais rigorosas do mundo. Para ficar claro para quem está nos ouvindo, se um produtor de açaí quiser cruzar aquela ponte, não basta alugar um caminhão. Não, de jeito nenhum. Ele tem que provar rastreabilidade, ter certificação de higiene do padrão europeu, documentar a cadeia de frio e provar que não teve desmatamento na produção. E que não usou trabalho análogo à escravidão. A ponte não serve de nada se o produtor esbarra nesse muro alfandegário. E o que precisa ser feito então? Os autores do material defendem que essa inserção internacional é vital para dinamizar a economia, mas exige uma intervenção gigante da capacidade estatal. O governo tem que dar suporte técnico, criar agência de certificação local que a Europa reconheça. E a diplomacia tem que agir também. Sim, harmonizar essas leis. Quando isso acontecer, o Amapá vai ser um estudo de caso brilhante de como uma periferia
pode usar a geografia para entrar nas cadeias globais. Contornando o Sudeste brasileiro, isso muda completamente a ideia de dependência. É uma busca ativa por internacionalização. E conectando isso com o histórico, o material traça um panorama super coeso. A gente saiu do café, passou pela industrialização e a URV, até chegar nesse microcosmo no extremo norte, que mostra a urgência de evitar novas economias de enclave. E tudo isso valida a reflexão metodológica que o professor Rodson Juarez traz no final. Estudar a economia não é só olhar para modelo matemático. Não é planilha de Excel. Exato. Exige visão interdisciplinar. Tem que cruzar a economia com a geografia da Amazônia, com a sociologia, com a ciência política que decide os orçamentos. E ele lembra que crescimento de PIB não é desenvolvimento de fato, né? O desenvolvimento só é real se melhora a qualidade de vida, reduz a assimetria social e mantém a floresta em pé. É um lembrete crucial. A economia não é algo distante que rola em gabinete ou corretora financeira. Ela é o porto funcionando, o custo da energia, a regra que barra o caminhão na ponte do Oiapoque. É a vida real. E o texto convida a gente a usar esse conhecimento como ferramenta de cidadania. Quando a sociedade entende essas coisas, a tolerância para projeto de curto prazo e modelo extrativista despenca. E a gente passa a cobrar construção real de cadeia de valor, que é a nossa única vacina contra o voo de galinha. E para encerrar, fica uma provocação para quem está nos acompanhando. Se a nova commodity global é o ativo ambiental e a transição verde, e se lugares como a Amapá estão cheios disso e de frente para a Europa, será que as bordas do nosso mapa não estão prestes a virar o novo centro estratégico da economia nas próximas décadas? O mapa do Brasil pode estar prestes a virar de cabeça para baixo. Até a nossa próxima imersão.